Bom dia, graça e paz. Estamos começando mais uma teleaula, né? Uma aula online da EBD nesses moldes novos. Queria dar um ótimo domingo a todos, domingo de Páscoa. E nós vamos falar de qual assunto? Da Páscoa, não poderia ser diferente. Nós estaremos falando um pouquinho do início da Páscoa, lá no tempo dos hebreus, da saída do Egito. Estaremos passando também um pouquinho sobre a cultura judaica, os costumes, e vamos chegar na nossa Páscoa cristã, a Páscoa que nós devemos comemorar, o verdadeiro sentido da Páscoa. Então, eu queria te convidar a fechar os seus olhos, vamos estar orando, falando com Deus para que Ele possa nos abençoar nessa trajetória. Amém? Senhor, obrigada por este dia. Obrigada, Deus, por essa oportunidade que temos, Pai, de poder falar contigo, de celebrarmos essa data tão importante, Pai, que é a Páscoa. Nós entendemos, ó Deus, o real significado deste sacrifício tão grande que o Senhor fez por nós. Que esse estudo, Pai, venha ser uma bênção na vida de cada um que está assistindo e que o Senhor possa estar nos falando poderosamente. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então, à apresentação do nosso PowerPoint. Nós estaremos falando no texto de Êxodo capítulo 12. Nós não leremos o texto todo nesse momento, nós estaremos lendo aos poucos, conforme forem passando, né, os assuntos, nós estaremos fazendo a leitura. Qual o propósito, né? O propósito dessa aula, como o irmão Tadeu tem feito nas últimas 2 semanas, é realmente ter um material que vocês vão ter em casa ao longo da semana, estar junto, né? Foi enviado junto para vocês nos grupos de PGs. Então, é para vocês estarem trabalhando esse material. Espero que vocês aproveitem esse conteúdo. E nós vamos entrar propriamente no assunto. Qual é a origem da Páscoa? Qual é o objetivo da Páscoa, né? A origem da Páscoa, ela foi instituída com o povo hebreu, logo no final das 10 pragas, na saída do povo do Egito, quando Moisés, vou contextualizar aqui, a gente não vai entrar muito nesse assunto, quando Moisés foi levantado por Deus para tirar o povo que estava cativo no Egito, e Moisés vai a Faraó várias vezes, e Faraó com seu coração endurecido não permite que o povo vá. Então, Deus envia as 10 pragas e a última praga seria a morte dos primogênitos. E Deus dá uma direção muito clara para o povo hebreu naquela noite, naquela tarde, início de noite. Eles fariam a Páscoa, eles celebrariam a primeira Páscoa, o Pessá, né, do grego, que significa passagem. Eles comemoram até hoje isso. E foi dado todas as instruções, foi comemorado a primeira vez naquele tempo, antes do povo sair do Egito, e foi ao longo dos anos, sendo como estatuto perpétuo comemorado todos os anos até hoje. Eles comemoram, não da mesma forma, houve mudanças, a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, mas é comemorado todos os anos. A data é mais ou menos esse período o dia 14 de Nisan, que equivale mais ou menos à data em abril, meado de abril, primeira quinzena de abril é o equivalente, né? Muda a data um pouquinho ao longo dos anos, cada ano tem uma data certa. Esse ano, coincidentemente, cai a Páscoa judaica, que é nesse final de semana, né? Foi ontem, sábado e hoje, domingo. Cai exatamente nossa Páscoa, o nosso calendário com o calendário judaico. Então, eles comemoram todos os anos. A Páscoa judaica, vamos voltar aqui para o nosso slide. A Páscoa judaica está lá em Êxodo, né, do capítulo 1 ao 28. Nós vamos estar lendo aos poucos. E como eu falei no início, Pessá do hebraico, que significa passar por cima ou passar por alto. É a Páscoa judaica, também conhecida como Festa da Libertação e Celebração, a libertação dos hebreus da escravidão do Egito. Nós conhecemos bem esse período que os hebreus ficaram lá, foi bem complicado para eles, não foi fácil. O anjo do Senhor, ele passaria na casa, e aonde não tivesse nas vigas da porta, né, o sangue
do cordeiro, foi dado todas as instruções para que o chefe da família, ele separasse um cordeiro puro, bonito, perfeito, lá tem todas as características, e as famílias elas se juntassem, assassem esse cordeiro e eles comeriam ele inteiro. Se a família fosse pequena, a instrução era que chamassem mais uma família para se juntar, para não haver desperdício, para não haver sobra alguma. E caso acontecesse de ter alguma sobra, na manhã seguinte, o que sobrasse deveria ser consumido pelo fogo. Eles deveriam tacar fogo em toda a sobra. Então, o que nós vamos entender um pouquinho mais a respeito disso? A data ela é muito importante tanto para o povo de Deus, né? Tanto para os judeus como para nós também, os cristãos. É uma data extremamente importante. Lá em Êxodo 12, do 1 ao 6, nós vamos ler. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês lhe será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia do mês. E todo o juntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. No finalzinho da tarde, esse cordeiro seria preparado. Era uma festa, geraria uma unidade na família, a família celebraria esse momento, como temos na imagem aí, vou voltar aqui, temos na imagem aí a família reunida à mesa. E a segunda imagem, que é o cordeiro, né, sendo imolado, é um cordeiro novo, jovem, e precisaria ser perfeito. O pai ele reuniria a família ao redor do cordeiro e eles refletiriam sobre as obras de Deus, todos juntos, olhariam e deveriam expressar a gratidão e a santificação ao Senhor, porque o Senhor estava dando a oportunidade deles saírem daquele tempo de escravidão. E a gente vai falar um pouquinho a respeito das ervas que eram preparadas esse cordeiro. Ele é preparado e era assado, mas além do cordeiro, eles também iriam comer pães sem fermento, que é o pão asmo, e ervas amargas. Então, o que a gente pode entender um pouquinho sobre esses símbolos? Esse texto é muito cheio de simbologias, a gente não vai poder ir muito fundo nisso por causa do nosso tempo, mas ele é cheio de símbolos e remetem todos a Cristo. Então a gente vai falar um pouquinho e a questão das ervas amargas e do sangue e do pão sem fermento. O que a gente pode entender? O sangue, ele remete a Cristo, ao sangue de Cristo derramado. O sangue do cordeiro era utilizado naquela época para aspergir o pecado, então ele foi utilizado para ser passado na verga das portas, que ali mostraria, né, ao anjo da morte, quando passasse e visse na verga da porta, essa casa tem unidade com Cristo, esse povo é separado, então aqui eu não vou poder matar o primogênito. Essa ordem foi dada para todo o povo judeu, todos fizeram isso e não teve nenhuma morte no todo o povo judeu. E olha que era muita gente, ninguém morreu ali. O sangue mostraria que ao anjo da morte, que ali havia uma família que tinha uma aliança com Deus. Enquanto o juízo estava sendo derramado, né, na vida do povo egípcio, né, as ervas amargas podem simbolizar um pouco disso, a amargura que eles estavam passando. Então o povo também estava sendo, vamos dizer assim, testado, comendo ervas amargas, para também entender um pouco o que o povo estava passando, o povo judeu, o povo egípcio estava passando. Os filhos foram consagrados a Deus, não o do povo hebreu. E os filhos dos egípcios, eles infelizmente, eles passariam por um momento bem complicado.
Isto é, eles estavam se alimentando do sacrifício redentor, lembrando de suas aflições como escravos e o quanto haviam sofrido no Egito. O pão sem fermento nos aponta para uma vida santa, longe do pecado. Existem os textos que remetem a isso, que a massa, né, ela era levedada, ela tinha um tempo de crescimento, e o povo ele teve que sair muito correndo, né? A preparação dessa ceia foi muito rápida, não deu tempo desse pão ser fermentado. Isso é uma ideia que alguns falam, mas representa também, como lá nos evangelhos também falam a respeito disso, que a vida ela precisa ser como o pão sem fermento, sem pecado, sem nada para levedar, para aumentar aquela massa. Então eles comeriam também desse pão sem fermento. Vamos continuar aqui. E tudo devia ser consumido. Não poderia sobrar nada desses alimentos. O que a gente pode entender nisso? Eu botei essa imagem aí, né? Que tem um dia bom e tem um dia ruim. E o cordeiro, ele devia ser comido inteiro. Tanto as partes boas como as partes ruins, né? Vamos ler aqui, ó. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça, as pernas, a fissura. Então, quando a gente pensa no cordeiro, a gente pensa naquele pernil bonito, né? Naquela parte saborosa, mas a ordenança de Deus foi que nenhuma parte ficasse para trás. As fissuras, né? Os órgãos internos, a carne das pernas, que não tem muita carne, né? É mais osso, tem muitos nervos, é uma carne mais dura. Mesmo essas partes, elas deveriam ser todas elas consumidas. Isso mostra pra gente o quê? Que a gente precisa ter uma vida com Deus nos momentos bons, mas também nos momentos difíceis. A gente está passando por um momento difícil agora, né? Estamos em casa, em quarentena, temos visto muitas notícias ruins, muitos acontecimentos que não nos deixam felizes, não nos preocupam. Só que a gente não pode, nesse momento de dificuldade, esquecer que tem um Deus que cuida de nós. Esquecer que Ele é provedor de todas as nossas vidas, Ele cuida de nós em todos os detalhes. Precisamos ser gratos a Ele nos dias bons e nos dias difíceis, nos alegrar com Ele nas nossas alegrias, nas nossas conquistas, mas também quando a coisa apertar, quando tivermos dificuldades, também estarmos juntos com Ele. Não ficarmos nos perguntando por que está acontecendo isso, por que eu estou passando por isso. Não de duvidar da mão poderosa dele, porque o povo naquela época estava sofrendo muito, passando por uma grande dificuldade. E eles obedeceram à ordenança. E por causa dessa obediência, mesmo sem às vezes entender muito o que estava acontecendo ali, mas eles obedeceram, cumpriram a tarefa, comeram às vezes coisas que não gostavam. Ninguém gosta de comer uma erva amarga, ninguém gosta de comer uma fissura. Reuniram as famílias, tinham medo, sim, se aquilo ia funcionar de fato. Eu creio que passava na cabeça das mães a preocupação, e quando começaram a ouvir os gritos das mães dos egípcios, então foi um misto de sentimentos muito grandes, mas eles passaram, não duvidaram e foram o quê? Libertos, não é isso? Da mesma forma, a gente tem que crer dessa forma, que vai chegar a nossa hora também de sair desse tempo, participar do sofrimento e também da sua glória. Outra coisa que foi dada de direção é que eles deviam estar prontos para sair. Lá no verso 11 diz assim: desta maneira comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-los-ei à pressa. É a Páscoa do Senhor. Desculpa. Ou seja, o povo teve que comer o pão sem fermentar, teve que se apressar e estar pronto para partir. Não dava tempo de deixar nada atrapalhar. Aqui nós temos duas imagens do povo atravessando o Mar Vermelho.
e da volta de Cristo. Isso mostra pra gente que a gente precisa estar pronto o tempo todo momento, porque Jesus ele pode voltar em qualquer momento. A gente não sabe a hora da sua volta, então a gente precisa estar pronto para partir, seja quando ele nos chamar individualmente ou quando ele vier na sua segunda vinda. Então o povo tinha que estar preparado. Eles sabiam que aquele lugar não era lugar deles. O Egito foi um tempo transitório, foi um tempo que eles passaram ali, mas era momento de sair, não era hora deles permanecerem mais ali. Eles tinham que ir embora para a terra prometida, para Canaã deles. Eles teriam ainda um percurso muito grande, muitas dificuldades, muitas coisas aconteceram, mas eles entendiam, chega, não é mais o nosso tempo de estar aqui. Acabou o nosso tempo de escravidão. Agora a gente vai partir um pouquinho para uma curiosidade de que como os judeus comemoram a Páscoa hoje, né? A Pessah é uma festa que é comemorada até hoje em obediência à ordem de Javé. Comemoreis esse dia lá no Êxodo 12, do 24 ao 27. Comemorem esse dia como festa religiosa, para lembrar que eu, Senhor, fiz isso. Vocês e os seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre, por estatuto perpétuo. Então eles comemoraram depois que eles chegaram na Terra Prometida, depois que os templos foram construídos, aí mudou um pouquinho, a gente vai falar a respeito, e eles comemoram até hoje. A Páscoa ela é inaugurada com o Seder, que é um jantar em família, onde as famílias elas se reúnem, tem uma grande festa onde eles comemoram a libertação, eles trazem à memória isso de uma forma muito bonita, muito festiva, um jantar muito bem preparado. Eles fazem a leitura do Haggadah, que é o livro que contém toda a história de libertação do povo hebreu, e é consumido os alimentos na sua ordem específica. É bem metódico, né? Vamos dizer assim, embora seja uma festa muito linda. Os judeus durante o Pessah não comem nada fermentado. A celebração ela inclui alimentos que cada um possui uma simbologia diferente. Tá me dando um pouquinho de alergia, tá, gente? Repara não, eu dei uma espirrada, mas vai passar. Acho que é porque eu tô falando, tô meio nervosa também. Gravar aqui tá sendo pior do que falar pessoalmente na igreja. Então eu tô me adaptando, então me perdoa aí. Então eles não comem nada fermentado. Ela tem uma série de alimentos que é consumido, e não é só um dia de festa, são 2 dias, sábado e domingo. Eles fazem também uma brincadeira que eles escondem a matzá, que é um pedaço de matzá que é escondido na casa, as crianças procuram, e quem encontrar aquele pedaço ganha um prêmio, é bem interessante. Esse ano, como eu tinha dito, o calendário deles coincide com o nosso calendário, vai ser no mesmo dia, né? Tá sendo no mesmo dia, né? Aqui eu posso falar um pouquinho a respeito dos alimentos que eles consomem na Páscoa. Aí tem uma foto do pão sem fermento, ervas amargas. Eles não consomem nada, né, com fermento, como eu já falei. Tudo isso é vetado durante o jantar. E alguns alimentos possuem uma simbologia distinta. Vamos lá. O matzá, que é um pão sem fermento. Na tradição hebraica, quando eles foram autorizados a sair do Egito, né, como eu disse, não deu tempo do pão fermentar, e por isso ele é feito de uma massa bem fina. Não sei se alguém já comeu, é meio sem graça. Eu já comi. Tipo aquele pão sírio que a gente às vezes acha no mercado aí, um pouco mais duro. Não tem muita graça, não. Aí tem o vinho também, que eles fazem uso, só que é um vinho também que não é fermentado. Zeroa, que é um pedaço de osso com uma carne tostada, que simboliza o sacrifício. Maror, que é uma raiz amarga, que simboliza a amargura da escravidão. A alface também é utilizada para simbolizar essa amargura, uma alface diferente, não é uma alface parecida com a que a gente tem aqui. O charussete, que
que é uma pasta que mistura maçã, uva e nozes. Pode também ter tâmaras, canela e vinho, que simboliza a argamassa que era usada pelos judeus para fazer os tijolos na época de escravidão no Egito. Água salgada simboliza as lágrimas, o suor que era derramado pelos judeus durante a escravidão, que é usado no consumo de batatas que eles fazem para o jantar, usado no preparo das batatas. A Betzá, que é o ovo cozido, que simboliza a esperança pela recuperação do templo de Salomão, que simboliza também o luto, e simboliza também o luto pela destruição desse templo. Esses são alguns dos alimentos, existem outros também, existe peixe, também cenoura, algumas outras coisas. É bom que vocês fiquem curiosos para vocês também pesquisarem a respeito um pouquinho dessa celebração tão importante na vida dos judeus, que ainda não são convertidos. E os judeus convertidos também comemoram, eles respeitam a tradição deles também, mas eles comemoram também com algo a mais, né? Porque como eles creem que Jesus ressuscitou, que ele veio, ele morreu por cada um de nós, então além de todo esse processo que o judeu faz, eles ainda comemoram também a morte e a ressurreição de Jesus. Então é algo completo, né? É uma festa mais completa ainda. Vamos falar um pouquinho agora da Páscoa na época de Jesus. A Páscoa na época de Jesus, quando o templo estava erguido, né? Existem várias referências, eu coloquei algumas aí, que falam que Jesus ia ao templo na época da Páscoa, os discípulos também iam ao templo na época da Páscoa. Nessa época era um pouquinho diferente, porque quem fazia a festa, quem sacrificava o cordeiro, aspergia o sangue, eram os sacerdotes. E depois que havia esse ajuntamento, milhares de judeus iam todos os anos ao templo na época dessa festa, na época da Páscoa. E depois eles se reuniam em grupos e tinham o jantar, tinham a refeição na unidade familiar. As pessoas que estavam sendo convertidas também, alguns podiam participar quando eram aceitados, porque existia, né, um pouquinho de rixa ainda entre os novos crentes, né, os judeus convertidos, os gentios. E na época que o templo foi destruído, em 70 depois de Cristo, voltou a comemoração como era na época que o povo ainda estava no deserto e na chegada a Canaã, antes da construção do templo. Começou a ser feito nas casas, sem o sacrifício do cordeiro, porque o cordeiro ele só podia ser sacrificado pelos sacerdotes no templo. Até hoje isso não é feito. Eles comemoram a Páscoa, eles têm todo o preparo, só que não tem o sacrifício do cordeiro, porque o templo foi destruído e até hoje esse templo não foi reerguido. A gente sabe que é algo que vai acontecer em breve, né? É algo que precede a volta de Jesus, a reconstrução do templo. Então eles anseiam muito por isso, para ver essa festa, a instituição toda dos sacerdotes, voltar às tradições, né? E eles hoje não têm essa parte. Vamos continuar aqui caminhando. E agora a gente vai falar um pouquinho da nossa Páscoa, né? A Páscoa cristã. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Está lá em 1 Coríntios 5, 7. A nossa Páscoa ela é comemorada todos os anos, também, da mesma forma que os judeus eles comemoram. Tem o feriado da Semana Santa, né, a Sexta-feira Santa, que é quando Jesus vai à cruz, né, ele tem todo o processo de crucificação, de todos os males que ele sofreu, toda a dor que ele passou. Ele morre na sexta-feira, ao entardecer, aí ele vai para o túmulo, ele fica lá e ao terceiro dia ele ressuscita, né?
Então essa é a nossa Páscoa. Hoje a gente tem esse entendimento que a nossa Páscoa é Jesus. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Ele morreu por todos nós e por todo o nosso pecado. Ele veio desfazer de uma vez por todas, por um único sacrifício. Não precisamos mais imolar o cordeiro, não precisamos mais aspergir o sangue, porque Jesus já fez isso por nós na cruz. Uma vez só, e o sacrifício bastou para nos livrar de todo o pecado, aquele pecado da nossa velha natureza, porque todos nós nascemos sim em pecado. Precisamos reconhecer isso, nos arrependermos e nos entregarmos a Cristo, porque Ele morreu, mas Ele também ressuscitou ao terceiro dia. Ele se deu por nós, Ele pagou um preço que eu e você não poderíamos pagar. Deus enviou Ele em forma humana para sofrer no meu lugar e no seu lugar. É um sacrifício que a gente não pode entender. A nossa mente não tem como mensurar o tamanho desse sacrifício, de entregar um filho. Eu sou mãe. E por mais que eu pense, eu não sei se eu sou capaz de entregar o meu filho amado, desejado, sonhado, planejado, para morrer por um monte de pecadores. Então é um amor que vai além daquilo que a gente, com a nossa mente humana, pode compreender. E foi isso que Jesus fez por mim e por você. Ele se desfez da sua glória, Ele deixou a toda a sua glória no céu, onde os anjos o adoravam de noite, cantando para Ele santo, santo, santo. E Ele se fez homem, habitou entre nós, sentiu fome, sentiu sede, cresceu como criança, virou adolescente, jovem, fez o seu ministério na terra, foi ao deserto, foi tentado, foi batizado, passou por tudo que nós passamos, só não pecou. Ele não teve pecado. Ele não pôde, na vida dele não há acusação nenhuma de pecado. Por isso ele pôde ser morto. Ele se entregou, porque nele não havia pecado. Então a cédula que havia contra a minha vida e contra a sua vida, o diabo nos acusando, pecador, ele é meu. Então Jesus foi lá e cravou na cruz de uma vez só. Ele tirou a maldição que estava sobre nós e colocou sobre ele. Ele levou sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, para que hoje eu e você tivéssemos vida nele, vida eterna, pudéssemos ter uma esperança, nos religarmos ao Pai, porque havia sido quebrado lá em Adão. Houve essa quebra quando o pecado entrou no mundo através de Adão, mas através também de um homem, Jesus Cristo. Esse pecado ele parou, ele foi dissipado. Então, claro, nós pecamos, né? Nós não somos perfeitos, nós estamos em processo. Nós habitamos na terra, nós habitamos dentro de um corpo humano, a carne ela não se converte, então nós temos aí que lutar todos os dias contra a carne, contra o pecado, e não deixar que as coisas dessa vida nos tirem do foco, que é adorar a Deus, seguir os seus passos e nos prepararmos para quando Ele nos chamar, para quando Ele vier, ou nos levar, né? A gente não sabe quando vai ser isso, que dia vai ser isso. Então nós precisamos estar preparados para esse momento e quando Ele nos chamar, nós estarmos prontos. Por isso nós precisamos nos arrepender, sim, nos humilhar diante da presença dEle, porque nós somos nada diante da grandeza do Senhor. Mas mesmo assim, Ele nos amou tanto, mesmo nós não sendo nada, nós não tendo muito a oferecer, Ele nos amou tanto, tanto, que deu Jesus para morrer na cruz, por cada um de nós. Ele escolheu morrer na cruz, Ele escolheu ser sacrificado, Ele escolheu passar por todas as humilhações para nos livrar da maldição do pecado, que nós não poderíamos não teríamos condições, né? Lá em João 1:29 diz, né, que quando ele chega, João viu, né, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías 53:7 também diz, o profeta fala acerca de um cordeiro que foi levado a matadouro. Eis o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o nosso Cordeiro. Ele foi traído, ele foi preso,
E foi durante a festa da Páscoa que Jesus foi crucificado. Ele é o nosso Cordeiro Pascual sem pecado. Ele se sacrificou por nós e morreu no meu e no seu lugar. E a última Páscoa, naqueles moldes de sacrifício de cordeiro, ela deu lugar à primeira ceia do Senhor. Jesus, ele deixa para nós, lá em Mateus 26, nos Evangelhos, vou ler aqui com vocês, fala a respeito. Ele queria que todos nós lembrássemos desse sacrifício que ele fez por nós e trocássemos o sacrifício do cordeiro pelo pão e pelo cálice. Lá em Mateus 26, do 26 ao 29, diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que dessa hora em diante, ele sabia que estava próximo à sua morte, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Ele sabia que aquela ali seria a última ceia da Páscoa que ele comemoraria, que ele participaria e que os discípulos também participariam, que a partir daquele momento, depois dele ser crucificado, não haveria mais essa necessidade de ir ao templo e receber o sangue aspergido pelos sacerdotes. Ele trocaria pelo pão e pelo cálice, que simbolizariam o corpo e o sangue de Cristo, o sacrifício dele, para que nós como igreja, nós fazemos a ceia todos os primeiros domingos de cada mês. Semana passada nós fizemos, foi bem diferente, cada um na sua casa, foi um tempo muito gostoso. E nós não podemos nos esquecer que foi por ele. E todos os meses, quando a gente celebra a ceia, a gente relembra o sacrifício de Jesus na cruz, a gente relembra tudo que ele passou ali e temos que estar com o quê? Os nossos corações gratos por todo esse sacrifício que ele fez por cada um de nós. É um simbolismo muito grande, esse momento de ceiar. É importante você que ainda não é batizado, que ainda não participa da ceia, que você se esforce para fazer parte desse momento, desse memorial tão lindo, tão emocionante, tão maravilhoso, que a gente tem a oportunidade de participar, de relembrar o sacrifício de Cristo por cada um de nós. Eu agora vou estar passando um vídeo para vocês e vou estar lendo um texto. Esse texto também vai estar junto com o material de apoio que vocês vão estar recebendo junto com o vídeo da semana. E eu queria que vocês prestassem bastante atenção. A morte de Jesus na cruz é a maior demonstração do grande amor de Deus por nós e a redenção da humanidade. Pois da mesma forma que por um homem entrou o pecado no mundo, isto é, Adão, por meio de um só, Jesus, uma grande multidão de transgressão foi perdoada. O julgamento, Pilatos, ele solta Barrabás em vez de Jesus. Barrabás era um criminoso, era um homem horrível, ele era ladrão, ele era assassino, mas a multidão ela escolheu Barrabás, ela preferiu Barrabás. O chicote que açoitaram Jesus, eram feitos de tiras de couro, traziam na ponta pedaços de ferro, chumbo ou osso. A intenção era realmente dilacerar o corpo do condenado, fazer ele agonizar de dor. A coroa de espinhos representa a diadema real, a vara, o cetro. A intenção dos soldados era fazer de Jesus uma caricatura real. A matéria-prima da coroa eram espinhos grandes, grossos, da largura de um dedo, que penetraram no seu corpo. Eles debochavam, eles riam,
e ficavam blasfemando, falando: salve-se, Rei dos Judeus. No caminho até a cruz, houve muito escárnio. Jesus sofreu, seu corpo já estava muito desgastado, ele já estava passando por muita dificuldade, teve ajuda para levar a cruz e muita zombaria ainda ali no percurso até o Gólgota. Na cruz, preso, ele sofreu. Ele foi preso pela mão, com escravos, e naquele lugar ali, Jesus, ele teve sede. Ele foi exposto aos elementos naturais, como o sol e um calor causticante. Ele teve paralisação sanguínea, dores intensas, artérias da cabeça e estômago cheias de sangue, febre traumática. Ele teve tétano, perda contínua de sangue, morte lenta e dolorosa. Sabemos, porém, que Jesus, ele era inocente. Não havia acusação nenhuma sobre ele. O fato de Jesus ter suportado toda essa zombaria em silêncio prova que nele não havia treva alguma. A natureza, ela manifesta sua tristeza. O mundo escureceu. A luz do mundo estava prestes a ser apagada pelo seu servo, o sol. Recolhe também a sua luz. Não podia brilhar enquanto seu mestre padecia. E quando ele expirou, ela sentiu. E assim como quando Jesus nasceu, uma grande luz brilhou. Agora, quando ele está desfalecendo, a natureza desfalece em reverência ao seu maestro. Naquele momento, o véu do santuário rasgou em duas partes de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram. Mateus 27:51. Algo jamais visto aconteceu. Houve muita correria, um grande pavor tomou conta dos que guardavam o corpo de Jesus. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Jesus, ele estava morto. Assim como o véu se rasgou, o corpo de Cristo também foi rasgado, a fim de que seu sangue pudesse abrir o caminho para a presença de Deus. No templo, os sacerdotes, também espantados, sem saber o que estava acontecendo, olham sem entender, procurando uma resposta, sem poder encontrar jamais. Um bruto centurião havia visto bastante crucificações. Seu coração estava duro, mas ele nunca havia visto ninguém morrer da maneira que Jesus morreu. Olhando o corpo morto de Jesus pendurado na cruz, o centurião disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Marcos 15:39. Levaram seu corpo, levaram ele, colocaram no sepulcro, mas ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. Esta é a mensagem da Páscoa. Ele assegura que não foi em vão que Deus humilhou-se a si mesmo, mesmo sendo seu filho. Ele pôde retomar a sua própria honra e confirmar a sua própria glória, por amor a cada um de nós, por amor a mim e a você. Ele se entregou. Amém. É difícil ler para mim, e eu espero que para você também, ver um pouquinho desse sacrifício, mesmo sendo de um filme, não chegou perto daquilo que o nosso mestre, do que o nosso Senhor Jesus passou, para que hoje eu e você tivéssemos a oportunidade de nos conectar a Ele. Então eu espero que nesse dia você possa, esse domingo de Páscoa, você se reúna com a sua família, você faça um almoço maravilhoso, celebre a esse Cristo vivo, celebre a esse Deus ressuscitado que habita dentro de nós pela figura do Espírito Santo. Amém? Quero desejar uma feliz Páscoa para cada um de vocês e que vocês tenham uma semana abençoada. Vamos orar? Senhor, obrigada por este momento. Que a Tua graça, Senhor, esteja com cada família que está nesse momento reunida, assistindo essa palavra. Dá-nos, ó Deus, um domingo de agradecimento, um domingo de celebração, ó Deus, pelo Seu amor por nós. Em nome de Jesus. Amém.